Irmãos, uma afirmativa que nós precisamos guardar no coração. Eu quero que vocês guardem essa afirmativa em vosso coração. Deus é bom o tempo todo. Amém? Deus é bom o tempo todo. Por mais difícil que seja a vida, por mais difícil que estejam as situações, lembre-se, Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. Deus não te abandona, Ele não te deixa, Deus não se afasta de você um minuto sequer da tua existência. E nós precisamos entender esta verdade e nos alegrarmos com o amor do Senhor para com a nossa vida, com a bondade de Deus para com a nossa existência. Hoje vamos falar um pouco a respeito, parcialmente, evidentemente. É impossível para o ser humano descrever ou expor a bondade de Deus na sua totalidade. É impossível para nós compreendermos também o tamanho da bondade de Deus para a nossa vida. Quando nós olhamos para nós mesmos, vamos ver que somos falhos, somos fracos, somos miseráveis, mas mesmo assim, a bondade do Eterno se manifesta em nosso favor. Dia após dia, você contempla a bondade do Senhor. E isso é maravilhoso, irmãos. Nessa noite nós vamos andar pela palavra de Deus. Nós vamos ouvir alguns dos servos do Eterno afirmando, falando da bondade de Deus. Para que nós possamos sair deste lugar ainda mais convictos que Deus é bom o tempo todo. E eu quero convidá-los a abrir a Bíblia no Salmo capítulo 34, versículo 8. Salmo capítulo 34, versículo 8. Disse Davi, os irmãos podem ficar assentados sem problema. Salmo capítulo 34, versículo 8, afirmou Davi: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Oh, glórias! Mais uma vez, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado, feliz, o homem que nele se refugia. Vamos orar. Amado Deus, muito obrigado pela palavra, pela revelação da palavra. Muito obrigado, Senhor, porque dia após dia, Tu te mostras a nós, mostras a Tua bondade, a Tua glória, Tu nos envolve com Teu cuidado. Senhor, fala conosco nesta noite, dá-nos a revelação, o entendimento, a compreensão das profundezas da Tua palavra. Oh Deus, seja conosco em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Queridos, quando nós observamos essa palavra do rei Davi, nós vemos que somos convidados a experimentarmos de Deus. O Senhor, Ele nos convida para que nós possamos experimentar da Sua bondade, experimentar da Sua glória, experimentar da Sua presença. E é isso que Davi entendeu e ele passa a cada um de nós. E ele afirma: provai o Senhor, vede que o Senhor é bom. E nós precisamos provar o Senhor, experimentar o Todo-Poderoso, para que nosso coração possa bater mais forte na presença do amado, para que nós possamos ter uma comunhão real, verdadeira com o Criador, para que o Senhor seja de fato marcante, seja uma força marcante na nossa existência, para que nós possamos ter prazer nele e testemunharmos da sua bondade àqueles que nos cercam, àqueles que andam conosco, aos nossos familiares, a todos que se achegam a nós. É preciso, irmãos, que nós possamos mostrar quem é Deus, mostrarmos a grandiosidade do Senhor e também a sua bondade, Nós precisamos encorajar as pessoas a experimentar de forma pessoal Deus nas suas vidas, a bondade do Senhor nas suas vidas. E nós, particularmente, precisamos também experimentar, provar Deus na nossa vida. Irmãos, nós precisamos romper uma porta que está diante de nós.
uma barreira que está diante de nós. Nós precisamos romper a barreira que nos impede de ver de fato quem é Deus. Nós precisamos, amados, quebrar isto, e se nós não conseguimos, não temos força, certamente não o temos, clamarmos para que Deus se manifeste, para que Deus se mostre na sua grandiosidade a nós. Será que nós temos orado e falado: Senhor, eu quero ver a tua face? Senhor, eu quero sentir a tua presença? Às vezes, irmãos, as nossas orações, elas são impessoais, porque nós tratamos Deus como uma fonte de bênçãos, mas nós, muitas vezes, não o temos como companheiro, como amigo, como a fonte da bondade, como aquele que cuida da gente, que zela da nossa existência. Nós somos um tanto quanto impessoais em relação ao Todo-Poderoso. No entanto, é necessário revermos esse conceito e entender que o Senhor é bom. Oh, glórias! E todos aqueles que se achegam ao Senhor, que se refugiam em Deus, estes são felizes. E Davi experimentou esta verdade. Nós precisamos buscar a presença do Senhor, confiarmos na sua bondade, para que assim, irmãos, encontremos refúgio na sua presença, encontremos lugar, oh bênção, descanso, sombra à presença do Todo-Poderoso. Afinal de contas, Deus é bom o tempo todo, oh glórias, aleluias. E no decorrer dessa palavra, amados, vamos ver alguns textos que nos revelam, vários textos que nos revelam aspectos da bondade, da fidelidade do Senhor para com a nossa vida. Nós vamos entender como Deus age em relação a nós. Pelo menos, eis o objetivo desta palavra: mostrar como Deus, na sua bondade, age em nosso favor. Que o Espírito Santo nos dê as palavras corretas para que assim façamos. Amém? São tópicos, veremos 5 tópicos, e o primeiro dele, a bondade de Deus em suas obras da criação. Amém? Vamos ver, ainda lá na criação, como Deus manifestou a sua bondade, como Ele manifestou a sua glória, o seu cuidado, como Ele agiu de uma forma maravilhosa, de certa forma, para conosco hoje, que usufruímos da sua criação e somos dele também criação. Gênesis capítulo 1, versículo 31. Vamos ler esse texto e vermos a afirmativa do amado de nossas almas. Gênesis capítulo 1, versículo 31 diz: E viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Oh glórias! Mais uma vez: E viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Amados, é evidente que Moisés está aqui retratando a afirmativa de Deus. O Senhor havia revelado a Moisés como ele criou o mundo. E havia afirmado também que ele entendia, Deus entendia, que a sua criação era boa. Oh, bênção! E de fato, amados, a criação do Senhor era perfeita em todos os aspectos. E quando nós meditamos na criação do Senhor, analisamos o início de todas as coisas, nós vamos deparar com um Deus grandioso, majestoso, maravilhoso, mas que mostrou a sua bondade para conosco, criando-nos, criando o homem, e dando-nos condições, perfeitas condições, para que nós possamos viver sobre a face da terra. Se você hoje está vivo, entenda, é a bondade de Deus para com a tua vida. Oh glórias! Amados, é muito interessante como Deus cuida do ser humano. Se você subir aproximadamente 15 quilômetros, 20 quilômetros no máximo, você não consegue sobreviver, mesmo que você tivesse asas e conseguisse voar essa distância. Você não conseguiria sobreviver. Nós temos uma temperatura por volta dos menos 50 graus. E não há praticamente oxigênio, extremamente rarefeito.
Ou seja, Deus envolveu esse planeta com a atmosfera perfeita em todos os aspectos. E isso é a manifestação de Deus para com a nossa vida, da bondade do Senhor para conosco. É o Senhor que lhe concede os raios solares. Sem Ele era impossível vivermos, sem o sol é impossível vivermos. É o Senhor que lhe dá a água, a terra. É o Senhor que, na sua bondade, manifestou a sua glória na criação. E Ele fez o homem perfeito também. Quando nós olhamos para o nosso corpo, mesmo com tantas deficiências, tantas dificuldades, talvez enfermidades, mas vamos ver algo extremamente complexo que mostra o poder do Senhor e a bondade dEle para conosco. Em todas essas coisas, irmãos, é para que nós possamos glorificá-lo, exaltá-lo. Quando você contempla a natureza, veja o agir de Deus. Quando você contempla o sol, veja o agir de Deus. E assim vai, glorifique ao Senhor, porque na natureza, nas coisas criadas, é possível vermos a manifestação de um Deus poderoso, maravilhoso e bondoso acima de todas as coisas. Amém? Vamos para o segundo tópico, a bondade de Deus manifestada em sua fidelidade. A bondade de Deus manifestada em sua fidelidade. Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23. Amém? Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23. Diz a palavra: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Ô bênção! Esse texto é até gostoso de ouvir, não é? Ele traz ânimo ao nosso coração, traz alegria à nossa vida. Mais uma vez, as misericórdias do Senhor, a bondade, a grande bondade do Senhor, são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. O interessante, irmãos, é que o profeta Jeremias estava numa situação extremamente difícil. Ele olhava para Jerusalém e via uma cidade destruída, e isso por volta do ano 586 a.C. Ele olha para Jerusalém, vê uma cidade destruída, um povo levado como escravos. Mas mesmo assim ele conseguia ver a fidelidade de Deus para aquele povo. Mesmo assim ele conseguia ver como Deus era bom, como Deus era maravilhoso, como as misericórdias do Eterno alcançavam aquele povo. Ele conseguia, irmãos, parar diante daquele caos e glorificar o Senhor, porque ele entendia que Deus tem o controle de todas as coisas nas suas mãos. Isto é para que nós possamos entender que, mesmo que a nossa Jerusalém, entenda Jerusalém talvez como a tua vida, aquilo que está difícil, aquilo que está sendo destruído, mesmo que a tua Jerusalém esteja sendo destruída ou destruída, mas lembre-se que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. E ainda, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. E quando nós entendemos essa verdade, nós vamos mesmo no meio das crises, no meio das dificuldades, olhar para o Senhor, certos que não estamos abandonados, deixados, mas todas as situações são momentos nos quais somos experimentados pelo Senhor, porque Ele tem prazer, Ele tem alegria em nos abençoar, abençoar os vencedores. Nós precisamos entender, queridos, que os momentos difíceis hão de surgir na nossa existência. Sim, todos nós vamos passar por momentos difíceis, alguns
extremamente difíceis. No entanto, nunca te esqueças, Deus é fiel e Ele nos ampara, Ele te ampara na sua grande bondade, na sua grande misericórdia. Lembre-se, Jeremias estava numa situação difícil. Ele olhava para Jerusalém, a cidade amada, e via apenas escombros, uma cidade destruída. Mas mesmo assim, ele entendeu que as misericórdias do Senhor, ô bênção, são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Aprenda com o profeta. Aprendamos com o profeta a louvarmos, a glorificarmos, a bendizermos o Criador por cada instante da nossa existência, mesmo que seja difícil, que seja tenso. Amém? É a bondade do Eterno para conosco, é a manifestação da fidelidade do Senhor para conosco. O Senhor é fiel, o Senhor é fiel, jamais te esqueças, o Senhor é fiel. Oh glórias! Mas nós precisamos ver ainda a bondade de Deus na manifestação do perdão. Vamos observar o que diz a palavra. Salmo capítulo 86, versículo 5. Salmo 86, versículo 5. A bondade de Deus é demonstrada em seu perdão. Ouça. Tu, ó Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade, para com todos os que te invocam. Amém? Aleluias. Davi foi um homem que conheceu Deus de perto. Talvez não tão quanto nós, porque hoje nós temos a palavra de Deus que revela Deus de uma forma profunda, grandiosa. Davi tinha uma revelação direta de Deus. Veja, era mais difícil. Mas mesmo assim, amados, ele conseguiu ver quão bom era Deus, como Ele era compassivo. Porque mesmo, amados, nos momentos em que ele fracassava com o Senhor, que ele pecava contra Deus, mesmo assim, ele usufruía do perdão do Senhor. Mas a fórmula e a orientação é: tu, ó Senhor, és bom e compassivo, abundante. Oh glórias! A glória do Senhor, a bondade de Deus, a benignidade de Deus é abundante. Para que você entenda essa expressão abundante, olhe para as areias da praia, tente contar os grãos. Assim é a bondade de Deus para conosco, incontável. Oh glórias! Nós não podemos entender. Abundante em benignidade para todos os que te invocam. Nós precisamos aprender a invocar o Senhor. Invocar o Senhor é buscar a Deus, é buscar comunhão com o Todo-Poderoso, é nos derramarmos diante dEle. Eu preciso oferecer uma contrapartida. Deus é bom, Ele é compassivo, Ele me dá o perdão, Ele concede-me o perdão, mas eu tenho que invocá-lo, eu tenho que buscá-lo, eu tenho que me aproximar dEle, eu tenho que me adequar à vontade que Ele tem para a minha vida. Eu tenho que colocar-me no meu lugar, isso diante do Senhor. Amém? E quando nós assim agimos, vamos experimentar a bondade, a benignidade, oh glórias. Vamos experimentar o perdão de Deus para a nossa vida, o perdão do Senhor. Nós temos que entender, e é bom que entendamos isso, que somos pecadores, carentes da graça de Deus. Nós somos carentes da graça do Todo-Poderoso. E é necessário que haja em nosso coração o devido arrependimento, amados. O devido arrependimento. Que nós possamos reconhecer quem é Deus e o que Ele exige de cada um de nós. E termos consciência que Ele pode nos restaurar completamente.
Quando nós compreendemos essa verdade e buscamos o Senhor de fato, vamos experimentar o seu perdão. O perdão que nos redime do pecado, que nos purifica, que nos lava. O perdão que nos concede uma nova vida. O perdão que nos dá uma vida de comunhão verdadeira, profunda, com o amado. Entenda, irmãos, não menospreze Deus. Não seja indiferente para com o Senhor. O Senhor quer que sejamos vivos diante dEle, como é o nome desta obra. Que sejamos vivos diante dEle. Pessoas que carregam em si a chama viva do Espírito Santo de Deus no coração. Oh, glórias! Fervorosos, porque entendemos que a grande graça do Senhor, a grande misericórdia do Todo-Poderoso nos alcançou. Amém? A bondade de Deus, ela é demonstrada em seu perdão para com a nossa vida. Amém, aleluias. Quarto tópico, a bondade de Deus revelada através de sua palavra. A bondade de Deus revelada através da sua palavra. Vamos abrir a Bíblia no Salmo capítulo 119, versículo 68. Salmo 119, versículo 68. Diz a palavra, ouça com atenção. Tu és bom e fazes o bem. Ensina-me os teus decretos. Oh, glórias! Tu és bom e fazes o bem. Ensina-me os teus decretos. Irmãos, o salmista declara que Deus é bom e tudo quanto Ele faz é bom. Tu és bom e fazes o bem. Deus é bom e faz o bem. Ou seja, o Senhor não age de uma forma ruim, o Senhor não age de uma forma contrária aos seus próprios princípios, não, de forma alguma. Deus não pode negar-se a si mesmo, portanto, é preciso entender essa verdade. Que se você está passando por momentos difíceis, veja o agir do Senhor, veja o mover do Todo-Poderoso. E vemos ainda, irmãos, que Ele é tão bom, a ponto de nos dar a palavra, os teus decretos, como está escrito. Ensina-me os teus decretos, ensina-me a tua palavra, para que assim nós possamos conhecer Deus, adorar o Senhor e vivermos a verdade dEle acima de todas as coisas. Mais uma vez, nós vemos a manifestação do amor de Deus para conosco. A manifestação do zelo do Senhor para com a nossa existência. Porque Ele não se oculta a nós. O Senhor se revela a nós. O Senhor se revelou aos salmistas, se revelou aos profetas, mas o Senhor também revela-se a você. Você não é menor do que os profetas, nem tampouco menor do que o salmista. Não. Nós somos, aos olhos do Senhor, amados tal qual esses foram. E o Senhor tem prazer em revelar-se a nós, como revelou-se a eles. E o Eterno é tão bom, é tão maravilhoso, que nós hoje temos os seus estatutos nas nossas mãos. E nós somos indesculpáveis, é outra história. Somos indesculpáveis por não assimilar, vivenciar, guardar no coração, praticar a vontade do Eterno. Assim, amados, nós somos indesculpáveis, porque o Eterno, Ele quer que nós aprendamos dEle e que tenhamos a sua palavra guardada dentro em nosso coração. Amém? Portanto, nós vemos que a bondade de Deus em suas obras, na criação, vemos ainda a bondade de Deus que se manifesta na sua fidelidade para com você, para comigo, para com a humanidade. A bondade de Deus é demonstrada em seu perdão. Se você achega-se ao Senhor, Ele te perdoa, Ele te purifica. A bondade de Deus é revelada através da sua palavra.
Hoje nós somos indesculpáveis se não praticamos aquilo que Deus quer. Haja vista que temos a revelação em nossas mãos, sem contar a revelação que vem de forma sobrenatural do Espírito Santo de Deus aos nossos corações. O Senhor fala através da palavra, mas o Senhor fala com você de outras formas também. Basta que tenhas o teu coração aberto e que sejas sensível à voz do Criador. Quinto ponto, a bondade de Deus manifestada em seu plano de salvação. Oh, glórias! Que seria de nós, amados, se não fôssemos alvos da bondade do Senhor, se Deus não houvesse preparado a salvação para cada um de nós? Mas é muito interessante como Deus manifestou-se. Romanos capítulo 2, versículos 3 e 4. Diz a palavra: ou desprezas, aliás, deixa-me ler aqui, que esse texto está cortado aqui na minha anotação. Romanos capítulo 2, versículos 3 e 4. Está escrito: tu, ó homem, que condenas o que praticam tais coisas e fazem as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? É a bondade de Deus. Se você hoje é uma pessoa que passou pelo processo de arrependimento, não é mérito teu, não é mérito. Mas o Senhor, na sua bondade, na sua graça, Ele permitiu que o teu coração carregasse a essência dEle. E quando você ouve a palavra, é sensível à palavra, o mover do Senhor é uma verdade. E assim, o arrependimento é gerado nas nossas vidas. A grande graça do Senhor é manifestada a nós através do seu plano de salvação. Mas quando nós observamos a palavra um pouco mais atentamente, nós vamos ver, irmãos, ainda no Éden, que o Senhor criou o ser humano, Adão e Eva, deu-lhes o livre-arbítrio para que eles pudessem fazer da forma que achasse conveniente. Vemos que, infelizmente, negaram o Senhor. No entanto, Deus não nos negou, Deus não nos abandonou, porque o Senhor olhou para o primeiro casal, mas Ele conseguiu ver um futuro, já vista que o Senhor é onipresente, Ele conseguiu ver um futuro, e nesse futuro Ele te enxergou, Ele te viu. Olha que interessante. E ali, amados, Ele faz uma promessa. Ele faz uma promessa, que da mulher nasceria o Redentor. Oh, glórias! E Ele conservou uma geração fiel. E os filhos de Adão, só a misericórdia, andaram por caminhos errados. Mas o Senhor suscitou a uma geração. Mas o Senhor levantou uma geração santa, a geração de Sete. Oh, glórias! E dessa geração somos nós, servos do Senhor, descendentes. Dela veio Jesus, e nós estamos aqui hoje. Tudo isso, irmãos, porque o Senhor manifestou a nós o seu plano de salvação, o seu plano de restauração. É a graça do Eterno, é a misericórdia, é a bondade de Deus para com a nossa vida. O interessante é que, quando você observa todo o Antigo Testamento, você talvez já fez o questionamento: mas por que esse povo era tão difícil? Era tão infiel? Nós vemos a infidelidade do povo desde os filhos de Jacó. Ainda lá. Veja como a infidelidade estava plantada no coração. Mas o Senhor levantou a geração. O Senhor conservou. É preciso entender, irmãos, que o inimigo de nossas almas, aquele que enganou Adão e Eva, sabia da promessa de Deus. E no decorrer de toda a história da humanidade, ele tentou frear o povo do Senhor.
Ele tentou destruir o povo de Deus, para que Jesus não viesse à existência. Ele tentou cortar, quebrar, ele tentou destruir a geração da qual Jesus seria descendente. Mas o Senhor conservou, ele manifestou a sua bondade, ele conservou um povo, e Jesus nasceu. Oh, glórias! E hoje nós podemos dizer e afirmar que somos do Eterno, porque Ele nos redimiu, Ele nos libertou, Ele nos purificou, Ele nos deu uma nova vida, Ele nos deu a vida eterna. E esta é a grande bondade de Deus para conosco, porque o Senhor nos abriu a porta da salvação, manifestou-se através de Cristo Jesus, para que hoje pudéssemos louvar, glorificar, bendizer, exaltar, engrandecer aquele que é o nosso dono, entenda-se como propriedade exclusiva de Deus. Amém, amados? Tudo isso fruto da bondade de Deus, tudo fruto da grande misericórdia do Senhor. Tudo isso, irmãos, não foi por acaso, mas foi a manifestação de um Deus que é bom o tempo todo. Amém? Lembre-se, Deus é bom o tempo todo. E é o nosso dever imitar o Senhor e procurarmos também sermos bons o tempo todo. Isso implica em servir ao Senhor com todas as nossas forças, com tudo quanto nós somos. Servir ao Senhor com todo o nosso ser, a cada instante, a cada minuto. Amados, quando nós lemos a palavra do Senhor, quando nós meditamos na palavra de Deus, nós vamos ver que, além dos exemplos citados, a bondade do Eterno se manifesta de tantas outras formas. A bondade do Senhor é ilimitada. Não é possível limitá-la a 5 tópicos dessa palavra. Ela é ilimitada. A bondade de Deus é grande, é maravilhosa. O Senhor, amados, Ele tem prazer em ser bom para conosco. E nós temos que, abre aspas, aproveitar, fecha aspas, essa oportunidade. Aproveitar a bondade do Senhor, usufruir dessa bondade, porque certamente Ele virá, moverá na nossa existência, Ele nos guardará, nos protegerá, e como diz a palavra, Ele há de manifestar-se com bondade, com benignidade, e Ele há de renovar as nossas forças a cada dia, e os decretos do Eterno serão vivos no nosso coração, e teremos prazer em testemunhar do grande amor daquele que um dia viu a nossa necessidade de salvação e preparou todo um plano para que hoje, no século 21, pudéssemos ser salvos. Tudo isto é a manifestação do Senhor, que não nos deixou desamparados, mas que cuida de cada um de nós. Amém? Portanto, seja bom para com o Senhor. E esse ser bom para com Deus é fazer aquilo que Ele quer. Procure fazer a vontade do Eterno. Pague o preço de servir o Criador. Pague o preço de amar o Senhor. Quando mais uma vez lemos a palavra de Deus, vemos que aqueles que foram fiéis pagaram um preço, mas eles tiveram a glória do Eterno sobre as suas vidas. Que assim também seja com cada um de nós. Amém, amados? Oh, glórias! Que essa palavra fique gravada em nosso coração. E nunca te esqueças, Deus é bom o tempo todo. E o tempo todo Deus é bom. Aleluias. Vamos orar? Vamos ficar de pé para nós orarmos. Senhor, muito obrigado pela tua bondade, misericórdia, benignidade para com as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor Deus, porque tu cuidas de nós. O teu zelo está sobre nós. É a tua manifestação, Senhor. É a tua grande graça.
Senhor, sabemos que não merecemos nada, mas é a tua graça, Senhor. É esse favor imerecido que nos envolve. Muito obrigado pelo teu cuidado, pelo teu amor, pelo teu zelo. Senhor, move nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Amém, queridos? Deus é bom o tempo todo. O tempo todo, Deus é bom. Oh, glórias! Que assim seja. Mensagem 1205